Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. Então, o objetivo da nossa videoaula de hoje é falar da Lei Complementar 227 de 2026, né, que trouxe, né, a questão, né, do processo administrativo tributário do IBS, né? Então, ele veio regulamentar, né, a questão de como vai ser a fiscalização e como vai ser o julgamento desse processo administrativo relativo a esse tributo que foi instituído pela reforma tributária. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o objetivo da nossa videoaula de hoje? Falar de mais um tema da reforma tributária, especificamente do processo administrativo tributário do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né, que foi regulamentado pela Lei Complementar 227 de 2026. Lei complementar essa que trouxe a questão das modificações do TCMD, né, que tem uma videoaula no canal sobre isso, e criou o Comitê Gestor do IBS, né, que precisava ser regulamentado. E essa lei complementar 227 de 2026 é fruto da conversão do PLP 108, né? Então, o que traz, né, a lei complementar 227 de 2026 em relação ao processo administrativo do IBS, né? Como eu já falei, ela é fruto da conversão do PLP, Projeto de Lei 108, né? E nos seus artigos 54 a 102, ela vai fazer uma apresentação detalhada, né, dos dispositivos, né, relativo ao processo administrativo do IBS, que foca no contencioso tributário do IBS, cuja base normativa é a Lei Complementar 227 de 2025, né? O artigo 54, o que ele vai falar, né? No âmbito do processo administrativo tributário do IBS. Ela abrange a questão do lançamento, quais são as penalidades, vai tratar das questões das restituições e ressarcimentos desse tributo, ele vai regulamentar os processos da administração tributária dos entes, né, municípios e estados, e define o início formal do contencioso administrativo do IBS. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula, gente? Não é esgotar o assunto, né, porque senão a gente vai ficar umas 2 horas falando sobre isso, é dar um panorama geral para você entender, né, o que cada artigo traz, de uma maneira geral, e você aprofundar o seu estudo, o seu conhecimento. Então, o objetivo qual que é? Plantar essa semente para você poder fazer ela germinar e poder estudar melhor a matéria. O artigo 55 da Lei Complementar 227 de 2026, ela vai trazer os princípios aplicados a esse tributo, então, ampla defesa, contraditório e publicidade desses atos, né? Então, são princípios que estão previstos na lei complementar, fala da questão da simplicidade e formalismo moderado, né? Tem que se aplicar, né, no processo administrativo tributário do IBS, vai falar a questão da celeridade, o processo não pode demorar muito, da cooperação e da segurança jurídica, e trata da questão da busca pela verdade material, que é o que norteia o processo administrativo tributário. O artigo 56 vai falar da questão das formas, dos atos, garantias e documentos, né? Então, 56 a 60, a lei complementar do 2026 vai trazer isso, né? Então, vai determinar de uma maneira geral os atos independentes de forma específica, salvo exigência legal. Então, tudo pode ser utilizado como meio de prova para poder demonstrar que o contribuinte fez aquela operação e para justificar porque ele fez aquela operação. Diz também que o processo vai ser inteiramente eletrônico, através do sistema que o Comitê Gestor do IBS vai introduzir, vai disponibilizar para o contribuinte. Os documentos digitais têm valor como os originais e dá o direito à sustentação oral e à manifestação em todas as fases do processo administrativo tributário do IBS. O artigo 62, o que ele traz? A questão da contagem de prazo. Então, é uma modificação bastante importante, porque em relação ao que tem hoje a gente conta dias corridos e a lei determina que a contagem de prazo é em dias úteis, né? Então, há uma suspensão automática da contagem de prazo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? E agora vai contar sempre dias úteis, tá? Não é mais dias corridos. O ato eletrônico válido é até 24 horas do último dia, então até meia-noite daquele dia vale protocolo, porque é tudo eletrônico, então não depende mais de
repartição pública, simplesmente fazer o protocolo via eletrônico. E os prazos são prorrogados em caso de instabilidade do sistema, que hoje é uma coisa muito comum. A informática pode dar problema, pode dar um, um, uma instabilidade, então caso isso ocorra, o prazo é prorrogado, né? Então, as intimações, elas vão ser realizadas no domicílio tributário eletrônico do contribuinte. Então, é importante o contribuinte ter esse domicílio tributário eletrônico. Não é mais intimação pessoal, mas sim via domicílio tributário eletrônico. E a consulta gera presunção de intimação após 10 dias, né? Então, vou consultar para não ser intimado, né? Para não contar prazo. Não. Se a partir do momento que você faz uma consulta, começa a contar o prazo após 10 dias. E as regras serão detalhadas e serão definidas pelo Comitê Gestor do IBS. O artigo 65 e 66 vai tratar da questão dos vícios, nulidades e impedimentos. Então, exemplos de nulidade: lançamento efetuado por autoridade incompetente, deterição no direito de defesa e falta de motivação no auto de infração, e dentre outros que a lei estabelece mais, de maneira clara. As intimações irregulares podem ser convalidadas pelo comparecimento do contribuinte e vai tratar também das regras de impedimento e suspeições dos julgadores, né, do contencioso dos autos de infrações do IBS. Artigo 67 vai falar da questão da impugnação. Então, o contencioso inicia com a impugnação do lançamento. O prazo é 20 dias úteis após a intimação, né? Então, essa mudança não é mais 30 dias corridos, mas 20 dias úteis após a intimação. As provas devem acompanhar a defesa, a impugnação, né? Senão pode dar preclusão, e o reconhecimento parcial do auto de infração, do lançamento, quando ele for julgado, né? Pode ter exigência imediata por parte da parte não contestada. O artigo 68 a 71 continua tratando da impugnação e vai falar da questão das diligências e indeferimento. Quando é que uma impugnação pode ser indeferida? Quando ela for intempestiva, protocolada fora do prazo, quando ela for inepta ou for representada por alguém sem legitimidade. Possibilidade de diligências e perícias, o prazo é 20 dias corridos, então, né, é possível isso, e a parte pode se manifestar sobre as diligências realizadas, né, para exercer o seu direito de defesa, né, e ao contraditório. Artigo 72 e 73 vai falar da questão da revelia e da desistência. Então, a desistência tácita, quando houver pagamento, parcelamento, compensação ou a discussão via ação judicial. Revelia, quando há ausência de impugnação no prazo, quando ela for feita intempestivamente ou não for protocolada, e os efeitos processuais, nesse caso, são imediatos, dando o direito, né, do Estado do município fazer a cobrança do tributo. O artigo 74 vai falar da questão dos provimentos que são vinculantes aos julgadores do IBS. Então, o que é provimentos vinculantes, né? Eles têm que seguir isso, não pode julgar contra essas decisões. A soma dos vinculantes do Supremo Tribunal Federal e e decisões em controle concentrado, casos de repercussão geral e recursos repetitivos. As súmulas do Comitê Gestor e da Câmara IBS e CBS também são vinculantes, e evita divergência interpretativa nacional. Então, é muito importante, né, isso, porque os julgadores têm que seguir essas decisões para ter uma economia processual e também garantir segurança jurídica para os contribuintes. O artigo 75 vai tratar de quais são os recursos que são possíveis, né, que são aplicáveis ao contencioso administrativo do IBS. Então, nós temos recurso de ofício, por parte do Estado no município, o recurso voluntário, que é do contribuinte, o recurso de uniformização, que é uma das partes, né, é como se fosse um recurso especial, né, do IBS e do CBS, e o prazo geral é de 20 dias para recorrer e 20 dias para as contra-razões, no caso do Estado, que seria a Procuradoria. Né? O artigo 76 trata do rito sumário, né? Ou seja, para causas abaixo de 1.000 UPFs ou baixa complexidade, né? Não há um contencioso complexo, a decisão primeira instância é definitiva, salvo exceções, é o processo mais célere e simplificado para trazer a questão da economia processual. O artigo 77 e 78 vai tratar do recurso de ofício e voluntário. O recurso de ofício, né, quem pode interpor é o Estado, o município, é obrigatório quando houver decisão desfavorável ao fisco, não caso em hipóteses específicas do regulamento, que vai ser
trazido pelo Comitê Gestor do IBS, e o recurso voluntário é do contribuinte e devolve integralmente a matéria, né? E é um ato exclusivo do sujeito passivo, que no caso é o contribuinte, né? Temos o recurso de informação de jurisprudência, como fosse recurso especial, né, do CARF. O prazo é de 10 dias corridos, incidentes para matérias repetitivas ou quando há descumprimento de providência civil vinculante que gera intervenção e produz súmulas vinculantes do Comitê Gestor do IBS, né? Então, ele trata para uniformizar a jurisprudência. Como é que vai funcionar a estrutura do contencioso, né? Está previsto no artigo 88 a 90, né, da Lei Complementar 227 de 2026. Então, você vai ter uma primeira instância, vai ter uma segunda instância, né, como tem hoje, né, do qualquer contencioso, e vai ter a Câmara Superior, né, do IBS. Os julgamentos vão ser 100% virtuais e os julgamentos vão ser registrados e gravados. O mandato dos julgadores vai ser de 2 anos e quem que vai ser escolhido, né, quem vai poder se tornar julgador. Eu vou ter critérios técnicos, experiência, né, comprovada em direito tributário e outras coisas mais, né? No caso, né, da primeira instância, né, tem que ter paridade entre estados e municípios e ter no mínimo 30% de mulheres, né, no contencioso. Então, tanto na primeira quanto na segunda instância, tem que ter esse número mínimo de mulheres, né? O artigo 91 e 94 vai falar da primeira e segunda instância administrativa. A primeira instância é composta de 27 câmaras estaduais, cada estado vai ter a sua câmara de julgamento do IBS, e composição é dos servidores, né, de estados e municípios. O presidente só vai votar em caso de empate. No caso da segunda instância, a gente vai ter 27 câmaras também, só que vai ter representantes de estado, município e dos contribuintes. E a presidência vai ser alternada entre estados e municípios. Não, o contribuinte nunca vai poder ser presidente, né, do julgamento do IBS. O artigo 95 e 102 vai falar da Câmara Superior do IBS, que vai ser composta de 8 servidores, 4 estados e mais 4 de municípios e mais 8 contribuintes. Decide a uniformização por elementos vinculantes e retificações. A presidência vai ser alternada. A instância máxima do contencioso administrativo do IBS, né? Então, em linhas gerais, é isso que trata o contencioso administrativo federal, né, estadual, né, do IBS, né, pela Lei Complementar 227 de 2026, né, que precisava ter essa argumentação, e vai ser aplicada para os estados, né? Então, né, vai ter ainda uma regulamentação, né, desses artigos, né, para poder isso ser implementado. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, para dar uma linha geral para você poder aprofundar o seu estudo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.